Eu sou a Nova. Eu sou a Loi, e este é o Edit Stack Daily. O agente de codificação com inteligência artificial baseado em terminal OpenAI Codex 140 adicionou visualizações de uso de comandos de barra para atividade diária, semanal e cumulativa de tokens. Aprimorou o tratamento de metas para que prompts grandes e anexos de imagens sobrevivam em sessões remotas de servidor de aplicativos. E lançou exclusão permanente de sessão através do terminal, comando de barra e superfície de thread do servidor de aplicativos, com confirmação antes de qualquer ação destrutiva. Hoje, Codex 140 pousa como a manchete do Arnes de agentes. O modelo supostamente caseiro do Rio se revela um merge. Apple Foundation Models causa furor no Hacker News. New Core levanta 66 milhões para dar identidades aos agentes. SpaceX compra cursor por 60 bilhões. Sarvon atinge status de unicórnio com uma rodada de 234 milhões. Respawn.io levanta 62,5. Salesforce compra FIM por 3 bilhões e 600 milhões. A onda de demissões em inteligência artificial fica mais forte. E a OpenAI lança uma rede de parceiros de 150 milhões de dólares. Codex 140 é a versão estável de junho para o Arnes de agentes. 3 mudanças concretas. Primeira, as visualizações de uso de comandos de barra agora expõem atividade diária, semanal e cumulativa de tokens, para que um desenvolvedor possa ver o que uma sessão está gastando sem sair do terminal. Segunda, o tratamento de metas agora preserva texto grande, blocos grandes colados e anexos de imagem, incluindo em sessões remotas de servidor de aplicativos, para que um relatório de bug longo ou uma captura de tela do console não seja mais truncado silenciosamente antes do modelo começar a raciocinar. Terceira, exclusão permanente de sessão agora é uma superfície de primeira classe através de Codex Delete, /delete e o caminho de thread do servidor de aplicativos, com confirmação antes da ação. A razão pela qual isso importa é que o formato do fluxo de trabalho mudou. Um agente de codificação no 140 pode estar executando um refatoramento, uma investigação de regressão e uma limpeza de dependências em 3 sessões longas separadas, e o desenvolvedor finalmente pode ver, dentro do terminal, qual delas está consumindo orçamento. Isso elimina o padrão de esperar até a conta mensal. A superfície de exclusão é a menos comentada. As sessões de agentes contêm intenção da tarefa, rastros de raciocínio, diz de código, saída de comandos, às vezes segredos colados, às vezes contexto do cliente. Um caminho real de exclusão com confirmação, através do terminal, do comando de barra e do servidor de aplicativos, significa que uma equipe pode realmente aposentar uma sessão quando a política diz que ela não deve permanecer disponível. Isso é um evento de ciclo de vida, não um fechamento de aba. A consequência em tempo de execução é que wrappers em torno do Codex que construíram seus próprios medidores de uso, botões de limpeza de sessão ou camadas de empacotamento de metas vão se sobrepor ao novo padrão. Algumas ferramentas internas simplificam porque o Arnes agora carrega mais do trabalho em si. Equipes implementando contracódigo privado ganham mais confiança, não segurança absoluta, mas menos variáveis desconhecidas sobre o que a sessão contém, quanto custa se o agente recebeu a tarefa completa. E há uma pequena notícia de última hora na mesma superfície. Codex 140 também corrige uma regressão conhecida onde o painel de resultados do comando de barra podia falhar em renderizar dentro de sessões remotas de servidor de aplicativos. Relatórios de builders no rastreador de issues do GitHub sinalizaram isso como bloqueio para integrações de CI. Agora está fechado. Esse é o tipo de correção que não ganha manchete, mas muda se você realmente pode usar o lançamento. O grande modelo de linguagem provavelmente caseiro do Rio de Janeiro está enfrentando uma questão de procedência. Análise de sua arquitetura, layout de camadas, comportamento do tokenizador e valores de configuração sugere que o modelo é um merge baseado em um modelo público existente, não uma construção totalmente original. Isso não torna o modelo inútil, mas muda a alegação. O sinal técnico está nos detalhes internos. Quando layout de camadas, dimensões ocultas, padrão de atenção, convenções de nomenclatura e valores de configuração correspondem de perto a um modelo conhecido, pesquisadores frequentemente podem inferir a ancestralidade. Às vezes é reutilização inocente de arquitetura, às vezes é um fine-tune.
Às vezes é um merge de múltiplos pesos mesclados em um sistema com comportamento combinado. O risco para builders está no lado da aquisição, não no lado do benchmark. Um modelo merge pode ter bom desempenho em uma demo e ainda criar problemas em torno de licenciamento, compatibilidade de licenças, composição de ajuste de segurança, honestidade de avaliação, e se a história pública de caseiro sobrevive a scrutiny. Se um modelo é um merge, diga isso. Builders podem julgá-lo pelos seus méritos reais. O runtime por trás de um merge é frequentemente desigual. Uma parte do sistema mesclado pode ser forte em conclusão de código, outra em seguir instruções, outra em interação multilingue. A interface de inferência resultante pode parecer polida em demos e frágil em casos extremos. Transferência de estilo, comportamento de recusa, síntese de código, prompts em língua local podem todos expor a ancestralidade. Apple Foundation Models chamou grande atenção dos builders esta semana. Um tópico do Hacker News atingiu 473 no material voltado para desenvolvedores sobre como usar a superfície de modelos da Apple a partir de uma camada de biblioteca. A razão é simples. A Apple controla a camada de dispositivo. Quando modelos Foundation se tornam disponíveis através de ferramentas de desenvolvedor voltadas para a Apple, a questão de inferência para dizer qual endpoint hospedado eu chamo de passa a ser o que pode rodar perto do usuário, dentro da experiência da plataforma, com menor latência e limites de privacidade mais rígidos. Para agentes, isso abre uma arquitetura diferente, local primeiro, remoto quando a tarefa realmente precisa. A questão de runtime é o que os desenvolvedores realmente podem confiar. Ecossistemas Apple recompensam builders que seguem convenções de plataforma e punem aqueles que dependem de comportamentos não suportados. Se a interface de modelo se tornar uma capacidade de primeira classe do app, builders podem conectar funcionalidades em torno de inferência sensível à privacidade, disponibilidade offline e loops de resposta rápidos. A alta reação da comunidade reflete essa tensão. Distribuição é empolgante, a superfície para desenvolvedores é opinativa. Newcore lançou com 66 milhões de dólares em financiamento para fazer um trabalho, dar identidades aos agentes de inteligência artificial. Não uma conta de serviço compartilhada nomeada após uma equipe. Identidades digitais reais que podem autenticar, solicitar autorização, executar ações e deixar um rastro auditável. O pitch é que agentes estão começando a se comportar como funcionários em sistemas empresariais. Eles leem conversas de clientes, atualizam tickets, abrem pull requests, acionam fluxos de trabalho, consultam bases de conhecimento internas. Se cada ação aparece sob um token de integração genérico, a empresa não consegue responder à pergunta básica: qual agente fez o que sob cuja autoridade e por quê? Isso importa mais quando agentes encadeiam ferramentas. Um agente de suporte ao cliente pode começar em um sistema de chat, puxar status da conta de um CRM, inspecionar cobrança, emitir um reembolso e atualizar um ticket. Cada passo é individualmente permitido, mas a sequência ainda pode ser arriscada. Identidade onde a política se conecta. Este agente pode ler, mas não pode emitir reembolsos acima de um limite. Este agente pode redigir, mas precisa de aprovação humana antes de enviar. 66 milhões diz que investidores veem identidade de agente como um plano de controle empresarial, não um recurso de nicho. A questão em aberto é como Newcore representa a Intem. A autenticação responde quem está agindo, a autorização responde o que é permitido, mas governança de agente também precisa do porquê desta ação acontecendo. Um sistema maduro pode precisar vincular uma ação de agente a uma solicitação de usuário, um processo de negócio, uma concessão de política e um rastro de decisão do modelo. Isso é mais difícil do que emitir credenciais. A SpaceX está adquirindo a Cursor por 60 bilhões de dólares em ações, dias após o IPO da Cursor. A motivação declarada é fortalecer a divisão de inteligência artificial da SpaceX, que o comprador vê como addressing a vast market. Treat that as ambition, not proof, mas a lógica estratégica é real. A Cursor não é mais uma empresa de autocomplete. Ambientes modernos de codificação com inteligência artificial combinam compreensão de base de código, edição por chat, busca em repositórios, execução de ferramentas, assistência em revisões e, cada vez mais, mudanças multi-step agentic. Em um ambiente industrial,
Isso se torna uma camada que atravessa suporte a software de voo, sistemas terrestres, análise de telemetria, automação de manufatura, dashboards internos e onboarding de desenvolvedores. Para os builders, o negócio envia dois sinais. Agentes de codificação têm valor estratégico muito além de startups de software. E as camadas de editor e terminal estão se tornando alvos de aquisição porque ficam exatamente onde o trabalho intelectual se transforma em mudança executável. Quem possui essa superfície pode moldar como desenvolvedores fazem perguntas, aprovam patches e implantam sistemas. A prova vai ser se a experiência do builder externo melhora, não a linguagem do anúncio. Existem riscos de integração óbvios. A cultura da cursor e a velocidade do produto podem não se encaixar perfeitamente em uma organização de engenharia grande e missão crítica. Latência importa porque desenvolvedores não usam assistentes lentos para trabalho de alta frequência. Se um ambiente de codificação com inteligência artificial se tornar parte da engenharia diária, cada segundo extra muda a adoção. Clientes existentes podem se preocupar com neutralidade, mudanças no roadmap, ou se uma ferramenta que adotaram como ambiente de codificação de propósito geral vai se alinhar com um dono industrial. A Sarvon agora é a mais nova unicórnio de inteligência artificial da Índia após fechar uma rodada de $234 milhões liderada pela HCL Tech. O significado não é a avaliação. É o que a rodada sinaliza. A Índia está financiando sistemas de inteligência artificial que lidam com idiomas locais, instituições locais e necessidades de implantação locais em um nível que modelos genéricos globais nem sempre alcançam. A oportunidade técnica é localização mais implantação. Muitos modelos globais suportam idiomas indianos em nível superficial, mas a qualidade varia entre dialetos, code switching, padrões de voz e termos específicos de domínio. A Sarvon pode focar nessas lacunas. Melhor cobertura de idiomas, integração de fala, recuperação sobre conhecimento local, modelos ajustados para processos de negócios indianos. O envolvimento da HCL Tech aponta para o caminho de serviços empresariais. Grandes firmas de serviços de TI já estão dentro de bancos, telecomunicações, fabricantes e contas do setor público. Se os modelos e ferramentas da Sarvon puderem ser empacotados nesses canais de entrega, a adoção não depende de desenvolvedores descobrindo uma API. Pode passar pelos projetos de transformação existentes. Builders devem esperar mais stacks regionais, não menos. As prioridades de um time também podem mudar. Implantações de serviços de TI frequentemente requerem confiabilidade, integração com sistemas legados, segurança configurável e custo previsível. Um modelo que performe bem em uma demo mas não pode ser implantado dentro de ambientes empresariais complexos não vai satisfazer esse canal. O desafio da Sarvon é transformar capacidade de pesquisa em padrões de implantação replicáveis. A Respond.io, empresa malasiana de mensagens alimentada por agentes de inteligência artificial, levantou $62,5 milhões com planos de buscar aquisições na América do Norte e Europa. Seu modelo é construído em torno de preços por conversa em vez de por assento, o que se alinha com como a mediação de inteligência artificial no suporte realmente muda a economia unitária. A arquitetura não é uma bolha de chatbot. Uma plataforma útil de mensagens com inteligência artificial tem que ingerir mensagens de múltiplos canais, identificar o cliente, classificar intenção, recuperar contexto relevante, gerar ou selecionar uma resposta. Decidir se deve invocar uma ação e escalar para um humano quando a confiança ou a política exigir. O agente tem que operar em tempo real porque conversas de suporte perdem valor quando a latência sobe. O modelo por conversa também cria pressão de qualidade. Se o fornecedor cobra por conversa, compradores inspecionam taxas de resolução, taxas de transferência, satisfação do cliente. Uma conversa barata que falha não é barata. Investidores ainda acreditam que atendimento ao cliente é um dos mercados mais claros de curto prazo para agentes. O trabalho é repetitivo o suficiente para automação, valioso o suficiente para financiar ferramentas e mensurável o suficiente para provar retorno. Inferência de baixa latência central. Mensagens parecem conversacionais só quando respostas chegam rapidamente, mas velocidade não pode vir à custa de política. O agente precisa saber quando não responder, quando fazer uma pergunta de esclarecimento, quando escalar e quando usar uma resposta controlada. Isso significa que o runtime precisa de capacidade de modelo e aplicação de regras de negócio.
A Salesforce está adquirindo a FIM por 3 bilhões e 600 milhões de dólares, puxando a plataforma de atendimento ao cliente com inteligência artificial da FIM e equipe para a estratégia Agentforce, onde empresas podem construir agentes de inteligência artificial personalizados para suporte e tarefas operacionais. A lógica é direta. A Salesforce possui uma enorme quantidade de contexto de cliente através de CRM, Service Marketing, Commerce e Industry Clouds. Um agente de suporte com inteligência artificial se torna mais valioso quando pode trabalhar diretamente contra esse contexto. A FIM traz a capacidade de automação de atendimento ao cliente. A Salesforce traz distribuição, confiança empresarial e pontos de integração profundos. A corrida é para OVNI de suporte workflow antes que plataformas independentes de serviços de inteligência artificial fiquem muito entrincheiradas. Atendimento ao cliente é um dos primeiros lugares onde empresas podem justificar implantação de agentes, alto volume, perguntas repetitivas, staffing caro, respostas inconsistentes. Se a Salesforce conseguir fazer o suporte com inteligência artificial parecer nativo dentro de sua plataforma de cliente existente, ela defende e expande sua base de contas. A prova útil vai ser taxas de resolução sem escalação e comportamento de política, não a linguagem do anúncio. O desafio de integração técnica é contexto e controle. Um agente de suporte precisa de acesso a dados de cliente, dados de produto, regras de política, interações anteriores e ações disponíveis, mas não deve ter alcance ilimitado. O agente útil é estreito o suficiente para ser seguro e amplo o suficiente para resolver problemas reais. A arquitetura da FIM vai precisar mapear para permissões da Salesforce, modelos de dados, fluxos de eventos e controles de admin. Atendimento ao cliente tem pouca tolerância para autoridade inventada. Se um agente inventa uma política de reembolso ou maneja mal um cancelamento, o negócio paga em confiança. A onda de demissões por inteligência artificial está intensificando, e o contraste é a história. Dezenas de milhares de trabalhadores estão sendo deslocados ou reorganizados enquanto um pequeno grupo de privilegiados de inteligência artificial, fundadores e funcionários técnicos-chave estão acumulando riqueza extraordinária. Essa lacuna está se tornando uma das tensões definidoras da economia de inteligência artificial. O mecanismo não é inteligência artificial substitui todos. São sobreposições, empresas usando automação para reduzir papéis de suporte e operações, equipes de software esperando menos pessoas para produzir mais output, executivos usando inteligência artificial como justificativa para reestruturação que tem causas múltiplas. Fluxos de trabalho agente que intensificam o efeito porque miram tarefas em vez de trabalhos inteiros. Um agente de codificação pode draftar um plano de migração, gerar testes e inspecionar erros. Um agente de suporte pode responder perguntas rotineiras. Um agente de Sales Ops pode enriquecer leads. Cada capacidade remove uma fatia. Fatias suficientes removidas através de uma empresa se tornam pressão de headcount. Os papéis mais afetados são geralmente os estruturados, de alto volume, suporte, operações de conteúdo, análise básica, triagem de QA, ferramentas internas, coordenação de recruiting, algum trabalho técnico júnior. O efeito é desigual. Em algumas empresas, inteligência artificial remove papéis. Em outras, muda expectativas, então trabalhadores restantes lidam com mais volume. A preocupação com talento júnior é real em software. Se agentes de codificação lidam com mais tarefas de nível básico, empresas podem contratar menos júniors. E isso pode parecer eficiente no curto prazo e prejudicial no longo prazo porque engenheiros seniores são formados através de anos de exposição a trabalho básico bagunçado. O frame acionável é design de produto. Construa agentes que aumentem o julgamento especializado onde possível. Faça caminhos de escalação claros. Preserve a auditabilidade. Evite fingir que output incerto do modelo é equivalente à responsabilidade profissional. Automação que corta agressivamente demais pode degradar serviço, aumentar retrabalho escondido e danificar confiança. Um agente de suporte que deflete clientes sem resolver problemas cria churn. Eficiência durável precisa de supervisão, não só matemática de substituição. Um pequeno sinal que vale a pena acompanhar. Um punhado de empresas abertas começaram a publicar notas de rodapé de divulgação de inteligência artificial em seus relatórios trimestrais que indicam quais fluxos de trabalho agora são tratados por agentes, qual é o portão de intervenção humana e qual é o orçamento de erro.
Esse tipo de divulgação será a primeira leitura real sobre se as implantações de agentes estão realmente dando retorno ou se o mesmo trabalho está sendo refeito por humanos do Ovtrion. Fique de olho nessas notas de rodapé. A OpenAI lançou uma rede de parceiros respaldada por US$ 150 milhões para acelerar a adoção e implantação de inteligência artificial corporativa. O movimento é menos sobre uma capacidade única de modelo e mais sobre distribuição. A adoção de inteligência artificial corporativa frequentemente falha entre a demonstração e a implantação. Um modelo pode responder a um prompt lindamente, mas a empresa ainda precisa de integração de identidade, acesso a dados, revisão de segurança, design de fluxo de trabalho, avaliação, gerenciamento de mudanças e suporte contínuo. Parceiros preenchem essa lacuna. Eles traduzem a capacidade do modelo em sistemas funcionais dentro de organizações complexas. A rede de parceiros também é um movimento defensivo. Se a OpenAI não organizar parceiros de implementação, provedores de nuvem, gigantes de consultoria e plataformas de aplicação vão definir a camada de inteligência artificial corporativa em torno de suas próprias pilhas. Os sinais úteis serão sistemas implantados e resultados mensuráveis, não logotipos de parceiros. A maior questão em aberto é qual será a profundidade técnica que os parceiros terão. Acesso superficial gera demonstrações. Acesso profundo gera sistemas duráveis. Parceiros precisam de orientação sobre seleção de modelo, uso de ferramentas, design de recuperação, avaliação, padrões de segurança, controles de custo e escalonamento, além de clareza sobre o que muda quando os modelos evoluem. A rede também pode fragmentar a experiência se diferentes parceiros empacotarem o mesmo modelo subjacente de maneiras diferentes, com preços diferentes, observabilidade diferente, métodos de avaliação diferentes e qualidade de suporte diferente. Leitura rápida. Codex 140 dá à pilha de agentes melhor visibilidade e uma superfície real de exclusão. O caso do Rio é um lembrete de que a identidade do modelo agora é uma questão de aquisição, não apenas uma questão de benchmark. Os Apple Foundation Models apontam para um futuro de inferência em camadas onde nem toda tarefa vai para a fronteira hospedada. O financiamento do New Core sinaliza que a identidade do agente está se tornando infraestrutura corporativa. O atendimento ao cliente ainda é a zona de pouso comercial mais clara, com o Respond.io e o Salesforce FIM apostando no mesmo. Pilhas regionais de inteligência artificial estão surgindo. E a história do trabalho é o pano de fundo difícil. Cada melhoria na capacidade de implantação de agentes muda os modelos de staffing, e construtores responsáveis projetam para escalonamento, auditabilidade e medição de qualidade em vez de substituição pura. Para mais detalhes, olhe as notas do programa em tobionfitnesstech.com. Obrigado por ouvir o Edit Stack Daily. Voltamos em breve.